Senhoras e senhores, convidados ilustres, bem-vindos ao ADF Talks Rússia, que é uma conversa individual, em um momento em que o cenário diplomático global está, acho que é justo dizer, sob uma pressão e transição extraordinárias. Hoje estamos acompanhados por Sua Excelência, o senhor Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Federação Russa. Como todos sabemos, ele é um estadista experiente e uma das figuras mais duradouras na diplomacia global. O senhor Lavrov tem servido como o principal diplomata da Rússia desde 2004, do Conselho de Segurança da ONU, as conversações de Genebra e, além, ele moldou e respondeu a momentos cruciais nos assuntos globais nas últimas 2 décadas. Hoje, com a arquitetura e infraestrutura de segurança da Europa sob imensa pressão e a ordem global fragmentando-se em visões concorrentes, estamos nos perguntando sobre a postura da Rússia, sua estratégia, suas alianças e visão de mundo. Vamos explorar, na próxima hora ou mais, a perspectiva do ministro Lavrov sobre essa realidade geopolítica em evolução. O que a Rússia quer? Que papel ela vê para si mesma em um mundo multipolar emergente? E como ela define paz, poder e diplomacia no século XXI? Então vamos começar. Ministro Lavrov, bem-vindo à Antália mais uma vez. Sei que provavelmente responderá em sua língua materna, o russo. Mas se eu puder fazer esta pergunta em inglês. Você vê uma sala cheia aqui. Acho que depois do presidente Recep Tayyip Erdogan, você é de longe a figura mais popular aqui. Como é se sentir uma estrela do rock diplomática? Bem, eu acho que se temos chefes de Estado sendo verdadeiras estrelas do rock, então não há nada de errado com os diplomatas serem o que são. E se as pessoas gostam, se as pessoas acreditam que isso é divertido, que assim seja. Bem, eu acho que como dizem, a prova está no pudim. É uma sala cheia no próximo ano e deveríamos pedir, talvez o Teatro Antigo de Aspendos, a apenas 14 quilômetros daqui. Ele pode acomodar 14 mil pessoas, eu acho. De qualquer forma, no ano passado, eu tive o privilégio e a honra de compartilhar o mesmo palco com você. E uma das coisas que você tentou enfatizar foi a ascensão do mundo multipolar. 12 meses depois, como você avalia o estado atual dessa transição? E como você sente que essa trajetória atendeu às expectativas do seu país? Bem, eu acho que a tendência se tornou ainda mais forte. Mais e mais países, grandes países de tamanho médio, países pequenos, gostariam de ter uma voz igual nos assuntos mundiais, em total conformidade com a Carta das Nações Unidas, que diz que as Nações Unidas são baseadas na igualdade soberana dos Estados. E mais países querem determinar sua vida por si mesmos, ter um tratamento justo, ter uma competição justa na economia, no comércio, em outras áreas, exatamente de acordo com os princípios da globalização que foram promovidos por nossos amigos ocidentais, especialmente pelos Estados Unidos, por tantas décadas. E quando todos se convenceram, a globalização parou. E o que observamos é a fragmentação da economia mundial. Este é um tempo de incerteza, eu diria. Ninguém sabe como a situação com o comércio mundial e o investimento vai terminar. Mas, de modo geral, sobre a multipolaridade, ela está ganhando terreno, sem dúvida sobre isso. Não apenas grandes países como China, Índia, Brasil,
Turquia, Indonésia, Egito, África do Sul, muitos outros. Eles acreditam que merecem ter voz nos assuntos mundiais e, portanto, a multipolaridade é uma chance para que os princípios da Carta das Nações Unidas se materializem, porque antes, durante essa globalização, especialmente durante a Guerra Fria, a igualdade soberana dos Estados nunca foi respeitada por nossos colegas ocidentais. Se você considerar retrospectivamente a história após a Segunda Guerra Mundial e a criação das Nações Unidas, não houve um único conflito em que o Ocidente, os líderes do Ocidente, tratassem as partes de um conflito como iguais. Eu entendo que isso possa soar idealista e talvez essa igualdade nunca seja concretizada. Mas os princípios da Carta, redigida pelos pais fundadores, já previam a multipolaridade, assim como previam o respeito aos direitos humanos, o respeito ao direito das nações. É muito importante destacar que em nossa visão de multipolaridade, ao promovermos este conceito com nossos parceiros na Organização de Cooperação de Xangai, nos BRICS, ele abrange todos, assim como a Carta nos instruiu. Não vejo razão para que China e EUA não devam ter boas relações, porque Rússia e EUA não devam ter boas relações, porque todos não devam ser tratados com respeito e com compreensão dos interesses nacionais. Eu tive algum contato com os membros da administração de Washington e gostei da mensagem que eles estavam transmitindo. Não estou citando, mas, em essência, a mensagem era que a política externa dos Estados Unidos é baseada nos interesses nacionais dos Estados Unidos. Metade desses interesses não seriam semelhantes. Mas quando os interesses, especialmente os interesses de grandes países, coincidem, é essencial que eles encontrem maneiras de materializá-los em projetos econômicos, logísticos e outros que sejam mutuamente benéficos. Enquanto, quando esses interesses se contradizem, é responsabilidade e dever dos países, especialmente se falamos de grandes potências, não permitir que essas diferenças se degenerem em confronto, especialmente o confronto direto. E isso é algo que nós absolutamente apoiamos. Temos agido da mesma forma ao longo de nossa história. A OTAN, claro, a UE era europeia por si só, mas recentemente a União Europeia assinou um acordo, um tratado com a OTAN, tratado ou acordo, não sei. Mas a União Europeia agora faz parte das políticas euroatlânticas, sem dúvida, incluindo a disponibilização de seu território para os planos da OTAN, de se mover para o leste, para o sul, não sei para onde. A OSCE foi criada como uma criatura, obviamente, euroatlântica. Todas essas construções euroatlânticas, eu acho que falharam. Eles falharam em consolidar a segurança e a estabilidade. O que eles conseguiram foi acender a tensão e remilitarizar a Europa, incluindo a Alemanha. Apesar do fato de que a situação econômica e social está se degradando. Mas todos
os esforços desta comunidade euroatlântica estão concentrados em se preparar para uma nova guerra. E a Alemanha, junto com a França e a Grã-Bretanha, estão na liderança disso. Se você pensar sobre como o mundo parece agora, África, bem, em todos os lugares há organizações sub-regionais. Muitas delas. Organização dos Estados Turcos. Aqui, União Econômica da Eurásia, ASEAN, Cooperação de Xangai, muitas. O mesmo é verdade para a África. Muitos agrupamentos sub-regionais e na América Latina. Mas a África e a América Latina, elas têm suas estruturas continentais. União Africana e CELAC. Na Eurásia, nunca houve nada assim. E, como eu disse, as tentativas de trazer alguns grandes projetos unificadores foram feitas apenas com base no seu conceito atlântico. O presidente Putin, no ano passado, quando falou no Ministério das Relações Exteriores, ele sugeriu considerar a discussão de uma potencial arquitetura de segurança na Eurásia como um continente. Arquitetura onde todos os países, sem exceção, incluindo a parte ocidental do continente, serão convidados a participar, onde todos os arranjos regionais seriam convidados a se juntar. E, na verdade, nós, alguns anos atrás, começamos a construir pontes entre a Cooperação de Xangai e a União Econômica Eurasiática. União Econômica Eurasiática e ASEAN. Xangai, ASEAN. Também temos planejado contatos entre esses grupos e por exemplo, o Conselho de Cooperação do Golfo, que é também uma organização de segurança, mas também econômica. Cerca de 10 anos atrás, começamos a construir essas pontes, sem ter nada em mente na área de segurança. Mas economicamente, logisticamente, encontrando maneiras de cooperar, de unir esforços, de harmonizar planos. E este é um processo promissor, Nós o chamamos de grande parceria eurasiática. E isso é algo como uma potencial base material para o futuro sistema de segurança, aberto a todos os países e organizações que representam o continente eurasiático. Então eu acho que somos a favor de discussões interruptivas, então eu, com sua permissão, paro aqui. Não, por favor, à vontade. Você sente que talvez seja o fracasso do Ocidente? Algumas das instituições e órgãos que eles estabeleceram após a Segunda Guerra Mundial? Você descreveu isso como um fracasso. Foi assim que você disse. Bem. E o fato de você estar falando sobre uma parceria maior na Eurásia, além do militar, além da perspectiva estratégica, isso é um sucesso no século XXI? Não podemos chamar de sucesso algo que está apenas nascendo nas mentes das pessoas. Mas o processo de, você sabe, analisar a situação é baseado nos fracassos dos modelos de segurança euroatlânticos. A OTAN deveria ter sido dissolvida em primeiro lugar. Após a União Soviética deixar de existir, após o Tratado de Varsóvia deixar de existir. E havia vozes no Ocidente dizendo: pessoal, vamos agora nos concentrar na OCE. Vamos dar a ela um impulso e vamos estar todos em uma única organização.
a OTAN, você sabe, as promessas feitas a Gorbachev, depois a Yeltsin. Sim, lá em 1991. Então, para Yeltsin, e há memórias onde algumas pessoas perguntam, por que você não insistiu em uma garantia por escrito, quando Jim Baker disse que a OTAN não se moveria 1 centímetro. 1 centímetro, leste. Para o oeste ou para o leste? Minha resposta acabou de me ocorrer, você sabe, na história russa, desde os séculos 17, 18, quando o comércio estava florescendo, ninguém assinava contratos. Eles apertavam as mãos. Era uma palavra de honra. Eles apertavam as mãos, a palavra de honra. E nunca era violada. Então, provavelmente, aqueles que estavam dirigindo a OTAN, na época em que estamos discutindo, não tinham parentes no antigo império czarista. Isso não é culpa minha. E não herdaram essas tradições. Mas a OTAN não apenas permaneceu, continuou. Foi basicamente anunciado que esta seria a única organização que pode garantir sua segurança. 1999, Istambul. O cúpula da OSCE, a declaração solene é adotada, que, entre outras coisas, dizia: a segurança é igual e indivisível. Todos, sim, têm o direito de escolher alianças de segurança. Mas isso não pode ser feito à custa da diminuição da segurança dos outros. Então foi, ainda mais direto ao dizer: nenhum país, nenhum grupo de países, nenhuma organização na área euroatlântica da OSCE pode reivindicar domínio. E a OTAN estava fazendo exatamente isso. Exatamente. E quando o Putin chegou ao poder, foi eleito presidente, ele estava repetidamente alertando sobre a natureza muito perigosa desse curso. 2007 em Munique. Se você ouvir novamente agora, foi muito visionário, infelizmente. Então, em 2008, a cúpula da OTAN em Bucareste, que também foi seguida pela cúpula Rússia-OTAN. Eu estava lá com o presidente Putin. Quando foi anunciado que a Alemanha e a França não permitiram passar uma decisão, formalmente iniciando o processo de negociação para Geórgia e Ucrânia serem admitidas na OTAN, os alemães e os franceses estavam orgulhosos. Eles disseram, mas eles incluíram na declaração a afirmação de que a Geórgia e a Ucrânia estarão na OTAN. Quando Putin perguntou a Merkel qual é a diferença, ela disse, não. Isso é apenas uma declaração política. E o que conseguimos evitar foi o início de um processo legal. Mas, francamente, é infantil, porque Saakashvili perdeu a cabeça poucos meses após Bucareste, quando ele ordenou o ataque aos pacificadores russos na Ossétia do Sul. Violou acordo endossado pela OSCE e assim por diante. Então, em 2010, em Astana, este foi o último cúpula da OSCE até agora. A fórmula de Istambul foi repetida literalmente. A senhora está desconfortável, você acha? Ela está bem agora. Não, mas há alguma agitação todo o tempo aqui. Não está bem. Ela... Então, quando
Essa expansão da OTAN continuou quando ficou claro que esses princípios promulgados na OSCE sobre segurança igual, indivisível, não estavam sendo implementados. Então, sugerimos usar a mesma linguagem e codificá-la em um acordo juridicamente vinculativo. Nos foi dito, foi durante a administração Obama, nos foi dito, não, pessoal, vocês não entendem. Garantias juridicamente vinculativas só se pode obter na OTAN. Nós dissemos, mas vocês, o seu presidente assinou esta declaração da OSCE. Eles disseram, isso é uma declaração política. Trapaça. É a palavra-chave para o que estava acontecendo. E nossa última tentativa, mas ainda assim, em 2008 e 2010, estávamos propondo os projetos de acordos entre a Rússia e a OTAN, Rússia e Estados Unidos, o mesmo que fizemos em 2021, em dezembro, sem sucesso. E então, sim, meu ponto é que a OTAN não, ou melhor, a OTAN falhou em fortalecer a segurança. Porque a OTAN foi manipulada por aqueles que não queriam compartilhar os benefícios de segurança e queriam deixar todos os benefícios para si mesmos, para que outros ouvissem e recebessem instruções. OSCE e outras criaturas euroatlânticas falharam há alguns anos, quando o princípio básico do consenso foi grosseiramente violado por as pessoas que se revezavam na posição de presidente em exercício e na posição de secretário-geral, todas as instituições, minorias nacionais, liberdade de mídia. O que mais? Você vê, eu até esqueço de algumas instituições, o que significa que a OSCE não está na mente de ninguém mais. Sim, eles falham. Não estamos sugerindo, você sabe, ter outro clube fechado. Todos os continentes têm seus próprios tetos continentais, se você quiser. Não na Eurásia. E a Eurásia é a maior, a mais rica, eu diria. Bem, a África também é muito rica, mas ainda não está abrindo esse potencial. E se você falar do ponto de vista civilizacional, o número de grandes civilizações Vindo dessa área, vindo da Eurásia, incluindo esta, incluindo a China, incluindo Pérsia, Índia. A Rússia é mais jovem, mas você me perdoaria se eu também dissesse que é uma grande. de fato. Ministro Lavrov, você afirmou aqui bastante. Gostaria de um pouco de água, senhor. É isso que você está procurando? Ok. O desejo da OTAN por expansão para o leste é o problema raiz, e então você continuou dizendo que a OSCE é outro capítulo nesta trapaça. Você sente que há um caminho viável, não estou dizendo retorno, um caminho viável para o segurança cooperativa no continente europeu? Segurança cooperativa é um dos termos usados na OTAN, na União Europeia, na OSCE. Tudo depende. Francamente, estamos apenas no início do processo. Não queremos apressar as coisas. Queremos que todos participem de discussões livres para apresentar suas opiniões. Mencionei repetidamente que há alguns anos o presidente Lukashenko da Bielorrússia convocou a primeira conferência sobre segurança eurasiana. A segunda foi no outono passado.
convidados para esta conferência não foram apenas países com ideias semelhantes, mas também membros da OTAN e da União Europeia, alguns outros europeus como a Sérvia, a Hungria, claro, participaram de ambas, a Eslováquia. E a lista de convidados estaria crescendo. Não é contra ninguém, não é contra a OTAN. Acho que o maior inimigo da OTAN é a própria OTAN e aqueles que estavam tentando usá-la para dominar em violação de suas próprias promessas na OSCE. Mas o processo de fragmentação que eu mencionei, que está ocorrendo na economia mundial, também se reflete na área de segurança. As discussões da OTAN, os medos dos europeus de que seriam deixados por conta própria. Nós não interferimos. Nosso direito é garantir que as questões do continente eurasiático sejam discutidas e resolvidas pelos países localizados neste continente. Isso não é para fechar a porta. Para os de fora, por exemplo, a Ásia Central. O formato 5+1 está, eu acho, proliferando. 10 ou 12 grupos como este, com os EUASIOS, com a União Europeia, separadamente com a França, com a Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Turquia, Rússia, é claro. Eu acabei de ter ontem a reunião com 5 ministros das relações exteriores dos países da Ásia Central. Então, os de fora sempre estão participando de algo que eles acreditam ser de interesse para eles, e se eles podem encontrar uma forma de cooperação que seja mutuamente benéfica. Cooperamos com muitos países na África, na América Latina. Assim como os países ocidentais, a Turquia está na África, está muito presente, assim como os países árabes. A questão é, quando você vai à região de alguém, você deve respeitar as opiniões dos regionais. Anfitrião. Dos países anfitriões, se preferir, e não impor suas regras. Como nossos colegas europeus e britânicos estão correndo por todo o mundo, costumava ser também a administração Biden envolvida nisso, correndo por todo o mundo dizendo não comercie com a Rússia, não venda para a Rússia, não compre da Rússia, não se encontre com a Rússia. Eu sei porque esses são os fatos. E isso não é multipolaridade. Isso é uma obsessão com o seu papel global que você mesmo inventou e que funcionou durante o colonialismo, durante o período pós-colonial, por algum tempo. Mas agora há um segundo despertar do Sul global. Após o processo de descolonização, o Sul global estava feliz, liberdade, mas agora eles entendem que a economia global foi estruturada de uma forma que os deixou com migalhas do uso dos recursos naturais que herdaram de Deus e da história. Absolutamente. Eu me lembro, durante a segunda cúpula Rússia-África, em 2003, em São Petersburgo, o presidente Museveni de Uganda estava apresentando estatísticas do mercado mundial de café. No total, avaliado em cerca de 450 bilhões de euros, dos quais os africanos ficaram com 40. Menos de 10%, porque a contribuição deles era de grãos crus, sabe? Colhidos e enviados para torrefação, embalagem, publicidade. A Alemanha, sozinha, estava obtendo mais do mercado mundial de café do que todos os países africanos, juntos. Então, esse despertar é inevitável.
Sim, a guerra tarifária que testemunhamos agora vai, você sabe, mudar muitas coisas. Ouvimos que muitos países gostariam de se sentar com os Estados Unidos e negociar. Tudo bem. Ficaríamos felizes se as pessoas chegassem a alguns acordos pacificamente e para sua satisfação mútua. A Organização Mundial do Comércio, infelizmente, está paralisada. Foi paralisada por administrações americanas anteriores por muitos, muitos anos. Não há uma instituição global que seja autoritária o suficiente para que todos aceitem sua decisão. Então eu acredito que nós apenas devemos ter essas discussões sobre segurança eurasiática, mas no contexto do movimento de multipolaridade que está se formando objetivamente. Você mencionou em muitas ocasiões que o relacionamento do seu país com os vizinhos ocidentais depende essencialmente da disposição deles de reconhecer e corrigir alguns erros. Você abordou alguns deles nos últimos 15, 20 minutos. Mas eu quero perguntar, e falamos sobre a administração do EUA. Como é ter Donald Trump do outro lado? É mais fácil? Porque nas últimas 48 horas, de repente estamos falando sobre a possível suspensão das sanções contra a principal companhia aérea do seu país, a Aeroflot, com a liberação de Ksenia Karenina, a bailarina. Potencial é para mais movimento? Há sempre. E como eu disse, nas minhas observações iniciais, nada de errado. Os EUA e a Rússia tiverem boas relações, se os EUA e a China tiverem boas relações. E o que está acontecendo entre nós e a administração Trump é realmente uma coisa muito banal. Os países conversam entre si sem ditar um ao outro, sem pedir qualquer pré-condição. Eles simplesmente conversam entre si. O China e os Estados Unidos, eles têm muitas diferenças. A Rússia foi doutrinada pela administração Biden como a ameaça imediata, a China como o maior desafio a longo prazo para a dominação americana. Então, competição no mundo da economia. Você vê que tipo de formas isso adquire. Taiwan, a situação. No Estreito de Taiwan, a situação no Mar do Sul da China. Quem vai ter mais influência com países do leste, sudeste asiático? E eles trocam declarações, China e os Estados Unidos, que não são muito agradáveis entre si, incluindo sobre Taiwan. Quando o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos e outros países ocidentais, eles dizem: nós reconhecemos, nós seguimos a política de uma China. Mas eles imediatamente acrescentam: mas nem pense em tocar no status quo. E o que é o status quo? Não é Ambiguidade. Não é a política de uma China. De tempos em tempos ouvimos de Washington as ameaças a Pequim: nem pense em usar a força, isso seria catastrófico. Então eles trocam gentilezas publicamente, mas nunca pararam de conversar entre si. No nível de ministros das Relações Exteriores, ministros da Defesa, conselheiros de Segurança Nacional e
e presidentes. E, de alguma forma, a administração Biden decidiu que com a Rússia deveria ser diferente. A Rússia deve aprender uma lição. E essa lição, essa punição, seria na forma de isolamento. Estúpido, para colocar de forma muito educada e não conversando entre si. Então, Trump, o que Trump sugeriu é voltar à normalidade, parar com essa postura idiota, que foi eu acho que não, que foi uma desgraça para o papel americano nos assuntos mundiais. Deixe-me colocar desta forma. Sim, discutimos as relações bilaterais, né? Começando com a normalização do trabalho, das condições em que nossas embaixadas operam. A administração Obama começou a expulsar diplomatas. Ele roubou 5 propriedades diplomáticas que ainda estão sob arresto. Assim como a administração Biden roubou os ativos russos e agora estão pensando no que fazer com eles para não criar um precedente. Eles já criaram um precedente. E se eles acreditam que não devem tocar no corpo do dinheiro roubado, mas podem roubar os juros e gastá-los na Ucrânia, isso é uma lógica repugnante e mostra que o pensamento neocolonial nunca deixou essas pessoas. Mas as atividades da embaixada, emissão de vistos em determinado período de tempo, sem esperar. Não. Para que os diplomatas não esperem anos para obter um visto. Para normalizar a emissão de vistos dos EUA para os russos, que são admitidos no Secretariado das Nações Unidas, também houve problemas. E sim, queremos ver que projeto conjunto podemos considerar e discutir juntos. Esta foi a proposta dos americanos. Nós nunca rejeitamos propostas para cooperar na economia, na resolução de conflitos. Nunca. E quando nos encontramos com Marco Rubio e Mike Waltz, junto com o conselheiro do presidente Ushakov, em Riad, abordamos algumas questões regionais. Oriente Médio, a situação com o programa nuclear iraniano. Algumas outras também. E claro, discutimos a Ucrânia. Eu vou repetir novamente o que eu disse então, e eu repeti isso publicamente também. Quando falamos sobre eliminar as causas raízes de qualquer conflito, incluindo o conflito ucraniano, esta é a única maneira de resolver o problema e estabelecer uma paz duradoura. Remover as causas raízes. O presidente Trump foi o primeiro, e até agora eu acho quase o único entre os líderes ocidentais que repetidamente, com convicção, várias vezes afirmou que foi um grande erro puxar a Ucrânia para a OTAN. E esta é uma das causas raízes que citamos tantas vezes. Eles também mencionam agora outra coisa que está relacionada às causas raízes, a saber, a questão territorial. Eles publicamente, incluindo Steve Witkoff, reconhecem que as questões territoriais teriam que ser tratadas no contexto de um acordo duradouro. E
São os americanos? Os americanos. Os americanos, sim. E eu gostaria de, a propósito, quando as delegações ucranianas e dos na área concordaram em algum documento a favor de um cessar-fogo de 30 dias, isso foi feito no contexto dos americanos dizendo OTAN e territórios inevitáveis. Sem OTAN e discussão sobre o status dos territórios. Os ucranianos e pessoas como Macron, Starmer e Ursula von der Leyen agora dizem que a Ucrânia é a favor e a Rússia é contra o cessar-fogo. Mas eles perdem de vista. Eu acho de propósito as nuances, como Putin as chamou, OTAN e territórios, porque é no contexto desses aspectos que a proposta americana foi apresentada. Imediatamente, após isso ser mencionado pelos americanos, a administração de Zelensky disse: OTAN não é da sua conta. Territórios, não discutimos. Precisamos de armas, armas e armas. E então, já que foi no momento das discussões sobre essa questão de manutenção da paz, Zelensky disse: não precisamos de forças de paz, precisamos de unidades de combate. Então, esquizofrenia dessas, declarações mutuamente exclusivas, é muito óbvia. Mas sobre territórios, quero fazer um ponto muito importante. Claro. Nós não estamos falando sobre territórios. Estamos falando sobre as pessoas que vivem nessas terras, cujos ancestrais viveram lá por séculos, que fundaram cidades como Odessa, Catarina, a Grande, que construíram fábricas, que construíram estradas, portos. E essas pessoas, por um capricho da história, durante os dias soviéticos, tornaram-se não parte da Rússia, mas parte da Ucrânia, porque isso foi considerado um fator de consolidação para neutralizar os ultrarradicais que viviam na parte ocidental da Ucrânia, quando se juntou à União Soviética após a guerra. As pessoas que vivem lá estão sendo privadas de todos os direitos humanos. Eu citei a Carta da ONU, que no artigo 1 diz: todos devem respeitar os direitos humanos de cada indivíduo, independentemente de raça, gênero, língua ou religião. Os direitos religiosos e linguísticos de qualquer pessoa que seja etnicamente russa e viva no território que costumava ser a República Socialista Soviética da Ucrânia foram privados de seus direitos básicos. A língua russa foi proibida em todos os níveis de educação, nas áreas de cultura, mídia. Livros russos foram jogados fora das bibliotecas. Os nazistas na Alemanha estavam queimando-os, mas os ucranianos são muito mais espertos. Eles os utilizam e ganham dinheiro com isso, sabe? Então, mas todo mundo está feliz. E recentemente a Igreja Ortodoxa Ucraniana canônica foi proibida por lei. Eles literalmente exterminam qualquer coisa russa. Quando, em 2021, em setembro, muito antes da operação que tivemos que lançar, Zelensky foi perguntado em uma entrevista o que ele pensava. E naquela época, o acordo de Minsk ainda era válido, embora mais tarde os alemães, os franceses e o presidente ucraniano, antes de Zelensky, admitiram que nunca tiveram a intenção de implementá-los. Eles precisavam de mais tempo para armar a Ucrânia
falando sobre o cessar-fogo de 30 dias. A lógica é a mesma. Mas em setembro de 21, Zelensky foi perguntado o que ele pensava sobre as pessoas do outro lado da linha de contato em Donbas. E ele disse, tentando soar esperto, você sabe, há pessoas e há espécies. E meu conselho para aqueles que vivem com a Ucrânia, mas se sentem associados à cultura russa, pelo bem de seus filhos, pelo bem de seus netos, saiam para a Rússia. E apenas algumas semanas atrás, em outra entrevista, quando ele foi perguntado o que o motiva, você sabe. Ele disse, ódio à Rússia. O entrevistador quis esclarecer. A Putin, ele disse, não, a todos os russos. E isso é dito pela pessoa que, durante seus dias artísticos, estava defendendo o direito dos ucranianos de falar russo, e ele disse, caiam fora, nem pensem em tocar na língua russa, é a nossa história. Então é isso é onde estamos. O ódio não é o melhor guia, você pode imaginar. A propósito, eu quero, talvez alguém saiba, Israel nunca proibiu a língua árabe. Não, eu não acho. Então, eu acho que a Ucrânia é o único país na Terra que é multinacional e a língua de um grande, o grupo étnico, é proibida. Então faça, e se você ler e ouvir, o que o Ocidente está dizendo, UE, OTAN, especialmente a UE, os direitos humanos estão acima de tudo. Quando discutem, Venezuela, Rússia, Sérvia, Turquia, direitos humanos. Eles nunca esquecem dos direitos humanos. Verifique o que eles estão dizendo sobre a situação na Ucrânia. Eles dizem que Zelensky e sua equipe defendem os valores europeus. Se o seu valor é exterminar a língua daqueles que fundaram o país, se o seu valor é glorificar nazistas e seus colaboradores que foram condenados pelo Tribunal de Nuremberg, para quem você ergue monumentos, cujos aniversários você celebra como feriado nacional, enquanto derruba os monumentos daqueles que salvaram a Europa do nazismo, derrubando monumento em Odessa, que já mencionei, a Catarina, a Grande, que fundou aquela cidade. A propósito, logo após este monumento a Catarina, a Grande, a imperatriz, ter sido derrubado, a Unesco concedeu à região central de Odessa, onde o monumento estava localizado, o status de patrimônio mundial. É uma pena. Para a senhora que por acaso é francesa e, por acaso, eu acho, por padrão, se tornar diretora-geral desta organização respeitada. O ministro Lavrov, tudo bem, então você elimina a causa raiz e falou sobre território. Eu estava em uma sessão falando sobre a estrutura de segurança europeia. E lá estava o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, e ele diz, quando se trata de território, eu ouço seu conceito, sua ideia, sua posição sobre território, mas eles não vão aceitar nada, menos do que as fronteiras de 1991. Não se trata de eles aceitarem. Trata-se de garantir 100% que as pessoas que vivem lá há séculos não sejam privadas de seu direito inerente. E se o regime fascista ucraniano, eu não posso
descrevê-lo de outra forma, desfruta da cobertura da União Europeia, que, como acabei de mencionar, nunca disse uma palavra sobre a situação dos direitos humanos na Ucrânia. Então, isso não é nosso problema. Ok. Nós ouvimos aquelas pessoas que votaram nos referendos Sim. para se juntar à Rússia, para restaurar todos os seus direitos que lhes pertencem pelo direito internacional e pela história, pela justiça. Ok. Você afirmou em várias ocasiões que é um ato hostil, até mesmo considerar a ideia de forças de paz estrangeiras. Em alguma circunstância que a Federação Russa pensaria em forças de paz neutras no território? Os maiores defensores de algo como força de estabilidade, força de sustentabilidade, são Macron e Starmer. E eles não estão pensando em nenhuma força neutra. Eles dizem, nós, Macron e Starmer, seríamos os países que forneceriam a maior parte do contingente. Eles falam, a propósito, com países fora da União Europeia, incluindo a Turquia. Eles falam, de acordo com os rumores, disseram que estão conversando com a China, o que é uma mentira. Índia, Indonésia, eles mencionam. Minha pergunta é, primeiro, o presidente Trump, que como já mencionei, parece entender muito mais sobre o que está acontecendo do que qualquer líder europeu, exceto eu destacaria Hungria e Eslováquia. Os líderes são bastante ponderados. Mas foi o presidente Trump, quando perguntado sobre essa ideia de uma força contingente, um grupo, como quer que você chame, deveria haver alguma discussão entre as partes. Eles dizem, acho que Macron disse, nenhuma discussão com os russos. A Ucrânia é um país soberano, tem o direito de convidar quem quiser. E eles estão nos convidando. Entre parênteses, eu repetiria o que Zelensky disse. Não precisamos de forças de paz. Precisamos de unidades de combate. Então, tire suas próprias conclusões. Mas ninguém está levantando a questão. Então, minha conclusão é que ao ignorar a violação grosseira de todas as normas internacionais sobre seres humanos, ao ignorar essas normas e as violações por Zelensky dessas normas, e ao mesmo tempo discutir o envio de algo militar, chamem de manutenção da paz, chamem de uma força de estabilização na parte restante da Ucrânia, eles querem usar essa força não para manter a paz, mas para manter e proteger o regime nazista. E isso é fundamental. Todo o resto é cortina de fumaça. Você mencionou as importantes conversas que estavam acontecendo em Riad e algumas das conversas que você teve com a delegação americana. Também foi discutida a navegação segura no Mar Negro. Sabemos que havia um processo em andamento para construir isso, com o lado turco, com a República da Turquia. Qual é a sua posição em termos de desenvolver isso? Foi uma das propostas mencionadas pelo presidente Trump em sua última conversa telefônica com o presidente Putin. E o presidente Putin disse, ok, mas temos que especificar o acordo de uma forma que não permita que o fracasso do primeiro se repita. E o primeiro foi em 2022. Foi um pacote
garantias para as exportações ucranianas. E a segunda parte do pacote foi um memorando entre a ONU e a Rússia para garantir as exportações da Rússia, assegurando tarifas normais de frete, taxas de seguro, assegurando o direito dos cargueiros russos com fertilizantes, com grãos, para atracar em portos europeus, no Mediterrâneo e assim por diante, apenas os termos normais de comércio sem concessões. E a parte ucraniana do acordo foi implementada, a russa, nem mesmo, você sabe, começou, ou não culpamos as Nações Unidas, cujos representantes estavam tentando e continuam a tentar, porque formalmente o acordo Rússia-Ucrânia, Rússia-ONU, dura até julho deste ano. Foi um acordo de 3 anos, enquanto o acordo sobre a Ucrânia foi de 1 ano. E claro, após o primeiro ano, o ter decorrido, dissemos muito obrigado, não queremos jogar de um jeito só. E então, o secretário-geral Guterres estava tentando, a secretária-geral da UNCTAD, Rebecca Greenspan, estava tentando. Mas a posição da ONU, a posição do secretariado da ONU era muito, você sabe, complicada. Basicamente, eles estavam dizendo não podemos tocar nas sanções. No ano passado, a proposta do presidente Erdogan ao presidente Putin foi confie em mim. Seria um anúncio de que não há armas a bordo e seria permitido seguir. Não foi uma situação fácil. Mas o presidente Putin disse que ele apoiaria desde que o presidente Erdogan usasse seus bons ofícios para disciplinar os ucranianos, para que eles não violassem. E então, no último momento, Zelensky recusou. Até isso? Até isso. Na verdade, ele primeiro acrescentou. O presidente Erdogan ligou para o presidente Putin e disse: Zelensky também quer adicionar o compromisso de não atacar as usinas nucleares. Putin disse: ok, isso não tem nada a ver com o tráfego do Mar Negro, mas ok. E então, quando ele concordou com essa adição, Zelensky recusou. Então estamos voltando a essa situação repetidamente. Enquanto isso, os ucranianos, francamente falando, eu não acho que eles reclamem sobre dificuldades para seu grão ser exportado. Eles, enviam muito a preços de dumping para a União Europeia. A União Europeia não está feliz. E em vez de fazer algo sobre essa situação, eles dizem que Kaja Kallas, Annalena Baerbock, estavam dizendo sim quando criticados pelas pessoas que diziam nós vivemos pior do que antes. Entendemos que nosso eleitorado deve sofrer pelo bem da Ucrânia. Enquanto ao mesmo tempo, milhares e milhares de ucranianos vivem lá na Europa em luxo, comprando. Vamos garantir que haja, antes de lançá-lo, vamos resolver as questões de frete, seguro, chamando os portos. Os americanos pegaram isso e estão considerando. Eles não voltaram para nós depois disso. Outra iniciativa do presidente Trump foi uma moratória de 30 dias, não um cessar-fogo total, mas uma moratória de 30 dias sobre ataques à infraestrutura energética. Durante esta conversa telefônica, o presidente Putin concordou imediatamente e ele autorizou, deu ordens ao chefe do Estado-Maior-General para parar de atacar a infraestrutura energética ucraniana, mesmo a infraestrutura relacionada ao militar.
Naquele momento, 7 drones russos estavam no ar e Putin deu a ordem para derrubá-los. O que foi feito? Desde então, temos mantido a guerra e os ucranianos têm nos atacado desde o início, todos os dias, talvez com 2 ou 3 exceções. E eu entreguei aos nossos colegas da Turquia, ao ministro, o que damos aos americanos, à ONU, à OSCE, a lista de fatos, listando os ataques pela Ucrânia durante as últimas 3 semanas contra a infraestrutura energética russa. Entendemos que ele odeia todos os russos, então ele dá ordens. Ou ele dá ordens e elas não são cumpridas. Ou ele está mentindo que está dando essas ordens. É uma tragédia. É uma tragédia. Houve algum contato, direto ou indireto, por parte do lado ucraniano aqui em Antalya? Milímetros. Não que eu saiba. Vim aqui para trabalhar. Ok. Senhoras e senhores, estamos chegando ao fim do nosso tempo alocado. Falei sobre as relações com o Ocidente, os Estados Unidos, a situação na Ucrânia. Se algum jornalista estimado tiver uma pergunta sobre qualquer outra coisa... Da China. Da China. Sim. Da China. Da China? Sim. Senhor ministro, você diria que o presidente Trump, ou alguma orientação do presidente Trump, disse que eles gostariam de adotar uma espécie de abordagem de venda de Pat Riley para criar uma divisão entre a Rússia e a China e realinhar com a Rússia após as consequências da guerra na Ucrânia? Como você veria, ou como avaliaria, esse tipo de abordagem de venda de Pat Riley? O que você acha? Você quer dizer, fazer o quê? Sim, para tornar os laços entre o EUA e a Rússia mais próximos, por meio de um incentivo entre a Rússia e a China. Isso teria um impacto... Olha, eu só posso te dizer que em nenhum dos nossos contatos com os americanos, em nenhum, seja por conversa telefônica, seja em reunião pessoal, essa questão nunca foi levantada ou sequer sugerida. Nunca. E eu acho que o Trump, o presidente Trump e seu pessoal, eles são muito experientes na vida. E quando você entende a vida, é muito mais fácil fazer política. E já que ele entende a vida, eu acredito que aqueles que entendem a vida nunca sequer pensariam em tentar criar uma divisão entre a Rússia e a China. Ok. Mas... Senhoras e senhores, infelizmente nós ficamos sem tempo. Gostaríamos de agradecer ao ministro Sergei Lavrov por suas percepções e por sua franqueza e por sua participação aqui no Fórum de Diplomacia de Antalya. Muito obrigado. A próxima sessão começa em 13 minutos. Por favor, juntem-se a mim para dar as boas-vindas e agradecer ao senhor Sergei Lavrov. Obrigado.